Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos, na verdade, é uma continuação do tema que a gente tratou na última semana. A gente tratou sobre obsessão, né? Mas daquela forma geral, pensando ali individualmente a ação de um espírito com um mau intento, né? Ali, geralmente com o desejo de vingança por trás, geralmente, né, com pano de fundo, perturbando, tirando ali a paz de uma pessoa, né? A gente viu isso na semana passada. Mas a gente agora vai pensar, seria possível uma obsessão coletiva, ou seja, uma coletividade de espíritos agindo sobre uma coletividade de pessoas, né? Ou só os processos obsessivos ali visando só uma pessoa ou visando um mal maior, um mal coletivo? É possível isso, né? E a gente está cheio de notícias, de ensinamentos, desde o Evangelho, deixando isso bem claro ali aos tempos do Cristo, até os maravilhosos livros da doutrina, que sim, isso é algo muito possível, normal, né? Até corriqueiro, digamos assim, né? E que em determinados momentos, em determinados momentos aí da história da humanidade, em determinadas localidades, situações, a gente percebe ali o como que é comum, né? Isso daí, e a gente vive hoje, atualmente, momentos que deixam muito claro como que a humanidade terrena vem aí sofrendo meio que de uma obsessão coletiva mesmo, né? Um pensamento generalizado. Às vezes a gente observa assim e percebe um negativismo muito grande de grupos aí de pessoas. Parece que realmente tem uma ação muito grande ali, tentando incutir ideias, né? E se a gente não fica bem vigilante, o que acaba acontecendo? As piores situações possíveis ali, até mesmo as guerras, né? Como a gente tem visto aí. Então, tudo isso é fruto de uma coletividade de encarnados que estão ali invigilantes, estão muito presos ao materialismo, estão com pensamentos muito pessimistas, né? E se deixam aí influenciar. O indivíduo faz a coletividade, né? A coletividade é formada por vários indivíduos. Então, vários indivíduos aí se deixando levar para correntes de pensamentos, ideias ali totalmente desvirtuadas, totalmente divorciadas dos preceitos cristãos, né? Ou seja, ideias contra Cristo, contra, né? Muitas vezes ideias veladas, não é falado assim claramente, mas para quem não conhece o Evangelho não vai saber, muitas vezes não sabe se aquela ideia que está professando ela é uma ideia anticristã ou não, porque nem conhece o que o cristianismo verdadeiro fala, né? Simplesmente é uma onda de pensamentos, de ideias, de ideologias aí que vão, né, sendo difundidas pelos meios de comunicação, de um falando para o outro, eu acho isso, eu acho aquilo, e as pessoas vão agasalhando algumas ideias, e quando se vê, a gente está aí, né, passando por uma situação complicada que pode culminar até na guerra, como a gente está, infelizmente, mais uma vez podendo presenciar, né? Então, feitas essas introduções, que eu não vou ficar me demorando, porque é muito livro para ler, e esses livros falam tudo. Então, olha, a gente vai pegar aqui, eu vou começar aqui pelo Obras Póstumas, de Allan Kardec, né? Então, esse livro aqui foi a esposa de Kardec que reuniu tudo que ela encontrou e dos escritos, dos estudos dele, e depois que ele já não estava mais aqui encarnado, né? Depois que ele já havia desencarnado, ela reuniu tudo e publicou.
foi ela que escreveu, ele que já era fruto do trabalho dele, né? Todas as observações aqui dele, algumas comunicações de espíritos, coisas que ficaram de fora ali, ela reuniu nesse livro. E aqui, olha, na primeira parte, quando fala das manifestações dos espíritos, tem um parágrafo aqui que fala sobre as obsessões, né? Obsessões e possessões. E lá no item 60, Kardec diz assim, olha, o que faz um espírito a um indivíduo, muitos espíritos o podem fazer a outros tantos simultaneamente. Aí está o caráter epidêmico das obsessões. Uma nuvem de maus espíritos pode baixar sobre uma localidade e ali manifestar-se por diversos modos. Foi uma epidemia desse gênero que apareceu na Judéia no tempo do Cristo, que por sua imensa superioridade moral tinha sobre os demônios ou maus espíritos tão grande autoridade que bastava mandar que se retirassem para que eles lhe obedecessem. Jesus não recorreu a sinais ou fórmulas. Então, antes de chegar nessa parte, ele faz todo um estudo ali falando da obsessão e ele diz o seguinte, que não adiantam os rituais, os exorcismos, essas coisas não são eficazes. O que é eficaz é a autoridade moral daquele que quer, para poder ter uma ascendência sobre o espírito obsessor, de modo que esse recue, né? E aqui ele está dizendo que Jesus, na época de Jesus, ali na Galileia, o que acontecia era justamente isso, era uma obsessão coletiva, evidente, né? Se Jesus vem à Terra, é claro que aquelas falanges que se opõem a ele estavam ali, né, efervescentes para poder combater. Então, no momento em que Jesus estava encarnado na Galileia, a Terra, né, o planeta Terra, mais especificamente naquela região que era onde ele estava sofrendo ali o assédio de uma verdadeira pleiade de espíritos ali, né, agindo sobre a mente. E quando a gente pensa na cena mesmo, a gente começa a imaginar na cena ali da crucificação, quando Pilatos lava as mãos e deixa que o povo decida, e o povo ali, a multidão ensandecida, fala crucifica, crucifica, a gente fica imaginando uma verdadeira loucura ali, como se todos estivessem meio que hipnotizados, né? Ali se influenciaram de maneira tal, porque pouco tempo antes estavam todos ali exaltando ao Cristo quando ele entra, né, montado no jumentinho ali na Judéia, né? Então, pouco tempo depois, todos aqueles mesmos que estavam ali exaltando ao Cristo estavam ali mandando, pedindo, crucifica-o, né? Então, o que é dito ali, Kardec diz que isso era povos ali, as pessoas estavam invigilantes, não tinham conhecimento disso, se deixavam levar, e tinha realmente uma turba de espíritos obsessores promovendo essa obsessão coletiva, e encontraram ali guarida nesses corações, né? Tanto que, olha, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5º, isso aqui a gente tira eu estou lendo no Caminho, Verdade e Vida, né? Não vou ler a mensagem toda, porque não vai dar tempo, eu vou pegar só o trechinho do Evangelho, né? Olha, então, naquele momento, né, ali no Evangelho, Jesus pergunta, né, qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está em Marcos, no capítulo 9. Seria interessante eu pegar lá na Bíblia, mesmo para ler toda a história, desde o começo, como é que se deu isso daí, e como que foi o desfecho dessa situação aqui, que na verdade era um homem, né? Então, era um homem que estava ali sofrendo de uma obsessão terrível, né? Então todos ficavam ali assustados com a condição daquele homem, e aí vem Jesus, ninguém conseguia dominar.
né, controlar, né, não é dominar. Ninguém conseguia controlar aquela situação daquele homem. E Jesus vem e ele mostra, fica registrado ali nos evangelhos, não sei se é a primeira, sei lá, mas uma demonstração de um trabalho de desobsessão belíssimo, né, que o Cristo faz ali, porque ele trava diálogo com aquele espírito e ele começa perguntando pelo nome e o espírito, né, esse obsessor diz: chamo-me Legião, né, porquanto somos muitos. Então, uma verdadeira turba, uma verdadeira legião. E Jesus ali trava diálogo com ele, eles têm ali um diálogo que eu não vou saber aqui reproduzir, teria que estar lendo, mas no final das contas é aquela situação em que Jesus fala para que aquele espírito saia, né? E o espírito ali estava passando uma manada de porcos, e aí os porcos, parece que esse espírito ali começa a influenciar esses porcos que se jogam ali do penhasco abaixo, né? E também, olha, nesse livro é uma coleção de é uma coleção de ensinamentos ali, né, de estudos do Allan Kardec a respeito de obsessão. Então, tudo aquilo que a gente encontra nas obras de Allan Kardec falando sobre obsessão foi reunido nesse livrinho aqui, olha, coleção de obras de Allan Kardec, né, a obsessão, origens, sintomas e cura. Então, tem muita coisa aqui falando tudo sobre obsessão, mas como hoje a gente se atém a falar sobre esse tema de obsessão coletiva, teve uma situação ali na época dos estudos, né, que na região da Saboia, numa cidade chamada, deixa eu ver aqui, Morzine, estava havendo esses episódios, né, situações ali de as pessoas tendo muita manifestação ali de espírito através das pessoas, onde as pessoas ficavam ali meio enlouquecidas, bem parecido como esse homem que é relatado no Evangelho e que Jesus conversa com o espírito, né? Então, tanto que quando era tratado desse assunto, chamava demonomania, e esse assunto chegou ali ao conhecimento de Kardec com esse termo, né? Que era como se fosse assim uma região inteira, uma cidade inteira sofrendo dessa demonomania aí, né? E aí, o que acontece? Eles mandam uma carta lá para Allan Kardec, contando lá o que acontecia, né? Na cidade, e que eles já haviam tentado de tudo, né? Procuraram médicos, em princípio, depois tentaram ali os exorcismos, né? Várias, e nada resolvia. Então vieram duas mensagens. Eu escolhi uma para a gente ler, poderia ler todas, mas não vai dar tempo a gente. Então eu peguei aqui uma mensagem de Erasto, né? Espírito Erasto, através do médium que era o senhor Dambé, acho que é isso, Dambé. Então Erasto vai falar sobre essa demonomania, né? Olha só, vamos lá. Os casos de demonomania que agora ocorrem na Saboia já ocorreram em muitos outros lugares, notadamente na Alemanha, mas muito principalmente no Oriente. Esse fato anormal é mais característico do que pensais. Realmente, ao observador atento, revela uma situação análoga à que se manifestou nos últimos anos do paganismo. Ninguém ignora que quando o Cristo, nosso muito amado Mestre, encarnou-se na Judéia, sob os traços do carpinteiro Jesus, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos que, pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados. Numa palavra, dos indivíduos que guardavam os rebanhos ou vagavam nas ocupações rurais. Então, né, da mesma forma como pegava ali as pessoas mais simples ali, né, as pessoas mais simples, né, pessoas ali do meio rural, né, nesse caso dessa demonomania lá de
de Morzine, na Saboia, também eram essas pessoas ali, né? Os agricultores, pessoas simples ali do campo, né? Não percebeis uma grande analogia entre a reprodução desses fenômenos idênticos de possessão? Ele está falando, não vê como é similar tanto aquilo que aconteceu na época da Judéia como o que está acontecendo o que, né, na época, né, que foi escrita a carta, que foi dada essa mensagem, o que estava acontecendo ali na Saboia, né? Então não vê a analogia das duas coisas? E aí ele continua, Erasto, né? Nisso existe um ensinamento muito profundo, e disso deveis concluir que cada vez mais se aproximam os tempos preditos e que o Filho do Homem em breve virá expulsar de novo a turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e reavivar a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às consoladoras revelações e aos regeneradores ensinamentos do Espiritismo. Voltando aos casos atuais de demonomania, é preciso lembrar que os cientistas, os médicos do século de Augusto, trataram conforme os processos hipocráticos os infelizes possessos da Palestina e que toda a sua ciência foi impotente ante esse poder desconhecido. Ora, ainda hoje, todos os vossos inspetores de epidemias, os vossos mais notáveis alienistas, sábios doutores em materialismo puro, fracassam do mesmo modo ante essa doença exclusivamente moral, diante dessa epidemia que é só espiritual, uma verdadeira epidemia, essa situação de obsessão coletiva nas mentes das pessoas. Mas que importa, meus amigos, vós que fostes tocados pela graça nova, sabeis quanto esses males passageiros são curáveis pelos que têm fé? Esperai, pois, esperai com confiança a vinda daquele que já resgatou a humanidade. A hora se aproxima. O espírito precursor já está encarnado, está falando de Kardec. Em breve, pois, o desenvolvimento completo desta doutrina, que tomou por divisa, fora da caridade não há salvação. E assina aqui Erasto, né? E aí, quando ele fala, né, quando ele fala aqui, olha, que o Filho do Homem em breve virá expulsar de novo a turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e reavivar a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às consoladoras revelações e aos regeneradores ensinamentos do Espiritismo. Então, Erasto, quando diz isso, né, a gente vem agora, vamos pela ordem cronológica? Não sei se eu vou pela ordem cronológica. Bom, eu vou pela ordem cronológica. Na verdade, eu ia começar no rumo do mundo de regeneração, mas eu vou começar aqui, olha, pelo nosso lar, né? Começar aqui no capítulo 24 do Nosso Lar, fala um impressionante apelo, que é quando trata ali, na época, esse livro de 1900 esse livro aqui, Nosso Lar, eu não sei de que ano que é esse livro, mas ele é 1900 e... primeira edição dele, 50 alguma coisa, sei lá, é dessa época ali, né? Então ele... 1953, olha. Então, Nosso Lar é de 1953. A Segunda Guerra foi em 1945. Então, esse livro traz notícias da Segunda Guerra, nesse capítulo aqui, né? Então, foi feito ali um apelo de um dos postos ali, chamado Moradia, né? Falando ali para Nosso Lar, pedindo para que todos ficassem atentos e que vibrassem, ficassem em oração, né? Dizendo o seguinte, olha, negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Então vejam, negras falanges. Então não é uma legião como no tempo do Cristo, é uma coletividade influenciando uma outra coletividade de encarnados, né? Mais para frente, continua aqui, olha.
Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. E mais para frente continua. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. E mais para frente ainda, né? O Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Então veja, né? Pela invigilância dos encarnados, de verdadeiras coletividades, né? Outras coletividades ali do plano espiritual atuam nas mentes, né? Colocando ali as ideias e tudo mais, e a guerra se fez e se faz, né? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, não vai dar para a gente ler, mas no primeiro capítulo também fala, né, sobre os momentos mais atuais que a gente está vivendo, nesse momento em que está sendo dada a oportunidade. Esse livro é muito maravilhoso, tem uma parte lá para frente que fala ali, né, que ali dos umbrais, todos esses espíritos dessa verdadeira legião, eles estão tendo ali oportunidades, né, de poder, eles estão se sentindo meio que livres ali, muitos estão sendo reconduzidos a reencarnações, outros já não estão mais podendo, já sendo retirados aqui da nossa psicosfera aqui terrestre, né? Mas enfim, muitos estão aí apavorando, vamos dizer assim, né? Se é o termo que se fala, estão aí, estão por aí, tendo oportunidade. É o joio que está crescendo aí junto com o trigo. E a gente vê aí, né, nesse primeiro capítulo, fala de como que está a nossa sociedade, como estão os nossos valores, como que os meios de comunicação influenciam aí ideias totalmente materialistas, né? E aí vem a peste, vem a doença, vem a guerra, vem tudo isso daí. Por quê? Porque nós damos abertura pela nossa... ainda são muitos, né? Nós ainda somos um número muito grande de joio também, né? Nós também ficamos aí se comportando como um joio. Tá na hora da gente tentar se transformar em trigo, né? Para que a gente não seja aí as antenas que vão estar captando essa nuvem, essa coletividade de espíritos aí que estão por trás dessa situação difícil que a gente vem vivendo, essas situações, né? Então que a gente realmente possa ser uma antena mais bem preparada para poder captar ali coisas melhores para nós, né? E que a gente se disponha a nos transformar para colaborar mesmo com um mundo melhor, com situações melhores, né? Que a gente se transforme intimamente, porque nós somos parte da coletividade. E se cada um se transformar, a coletividade será melhor. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos começar agora, nesta segunda parte, ver questões do Livro dos Espíritos, da parte 3 deste livro, que trata das leis morais. E estamos no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade.
começando pelo primeiro item: justiça e direito natural. Questão 873. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Resposta: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, de que um considere justo o que a outro parece injusto? Resposta: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Questão 875. Como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Questão 875-A. O que determina esses direitos? Resposta: são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Resposta: o Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. O critério da verdadeira justiça é de fato o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar para o próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Questão 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta ao homem obrigações particulares? Resposta: sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Questão 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que o deve levar a conhecer-lhe os limites? Resposta:
os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Questão 878-A. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação dos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Resposta. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as suas instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, quando a autoridade estiver ligada à sabedoria. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, sintetizando essas questões e respostas, vemos que o sentimento de justiça está gravado em nossa alma. O senso de justiça se manifesta cada vez melhor, de maneira cada vez mais justa, conforme o nosso progresso moral. Mas há homens simples que têm poucos conhecimentos, mas que têm melhor noção de justiça do que pessoas de muito saber. Por quê? Elas procuram desenvolver o amor, e isso faz brotar essas leis divinas, essa justiça divina no seu pensar e sentir. Não há consenso sobre o que seja ser justo em certas situações, porque há pessoas que confundem a noção de justiça com as suas paixões, seus interesses pessoais, em detrimento à lei de Deus, que podemos assim expressar: não faça aos outros o que não quer para você mesmo. Pois, para ser justo, é preciso considerar o direito de cada um. É preciso considerar também os direitos dentro da lei humana e da lei natural. O direito humano se modifica no decorrer do tempo, acompanhando a evolução moral humana. Mas a lei natural é a lei de Deus, é perfeita e, portanto, ela não se modifica no decorrer do tempo. A base da lei natural é querer para os outros o que quereis para vós mesmos. É uma lei justa, válida para todos. Portanto, quando estamos na incerteza de como agir para com o semelhante, com o nosso semelhante, perguntar a si mesmo: desejaria que agissem assim comigo? E é uma forma de consultar a nossa própria consciência. É da natureza do homem viver em sociedade e, como todos temos os mesmos direitos, então é preciso considerar que o direito de uma pessoa termina onde começa o direito do outro. E isto é válido para todos os direitos naturais. Todos os direitos humanos, Porém, os direitos estabelecidos pelo homem perecem com as instituições, pois o pensamento humano evolui e seus saberes começam a se assemelhar cada vez mais com a lei de Deus, que é a lei natural. Aquele que pratica a justiça em toda a sua pureza seria o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque além de seus deveres também pratica o amor ao próximo e a caridade para que a justiça seja a verdadeira justiça. Agora vamos ver o item 2, direito de propriedade, roubo. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver.
É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Questão 881. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Resposta: sim, mas deve fazê-lo em comum, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão um exemplo dessa prudência. Questão 882. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Resposta: Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. Questão 883. O desejo de possuir é natural? Resposta: sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Questão 883A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com o que viver não se torna carga para ninguém. Resposta: há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditas que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o semelhante pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Questão 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Resposta: só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para com os outros. Então agora tem um comentário de Kardec. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça a outrem o que não queremos que nos seja feito, e condena, por esse mesmo princípio, todo meio de adquirir que o contrarie. Resposta. Pergunta aqui 885. O direito de propriedade é sem limites? Resposta: sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido é uma propriedade, mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. Então aqui vemos por essas questões, que existem os direitos naturais do homem. O primeiro é o direito à vida. Então, dentre os direitos naturais, o primeiro direito é a vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida ou prejudicar o corpo de quem quer que seja. O homem tem o direito de juntar bens para se preparar para outras ocasiões, mas que esses bens sejam fruto do trabalho honesto e não juntar por egoísmo especificamente. A propriedade, quando é fruto do trabalho honesto, a pessoa tem o direito, pelo direito natural, pela lei de Deus. O desejo de possuir é natural, desde que não seja por egoísmo, ou seja, ficar guardando para ter a sensação de que tem muito, mas não produz algo que possa gerar bens para outros também. Aquele que trabalha e acumula para auxiliar outros pratica a lei do amor e da caridade, e seu trabalho é abençoado. A propriedade legítima é aquela adquirida honestamente, sem prejuízo de quem quer que seja. Não devemos fazer aos outros o que não queremos que façam para nós. Bom, nós vamos encerrar essas questões de hoje, mas para finalizar eu vou ler uma mensagem de Vinícius que fala sobre a justiça e a misericórdia. Ele nos fala das leis de Deus
que as leis de Deus são justas e cheias de misericórdia, pois o Criador ama as suas criaturas e, em se tratando de nós, cada um tem a possibilidade de desenvolver sua própria identidade dentro das leis divinas, pois estas garantem o direito de todos. Somos seres humanos, nisto nos igualamos, mas somos todos diferentes uns dos outros. Cada um de nós somos uma unidade, né, na diversidade. Somos iguais e diferentes. Então eu vou iniciar a leitura. Esse texto, denominado Justiça e Misericórdia, é extraído do livro Nas Pegadas do Mestre, escrito por Vinícius. A justiça de Deus é a expressão de sua misericórdia. A misericórdia de Deus é a expressão de sua justiça. Insensato aquele que pretendesse apegar-se a um destes atributos, menosprezando o outro. Em Deus, justiça e misericórdia são elementos que se confundem num todo indissolúvel. O filho pródigo da parábola, quando recebido caridosamente pelo pai, que festejou seu regresso promovendo um grande banquete, mas não importará num ato de justiça aquele procedimento do pai? Certamente que sim. O moço estava arrependido após haver suportado com resignação as consequências dos seus desvarios. Demandava o lar que outrora abandonara. Estava regenerado, havia compreendido e confessara a grandeza de sua culpa. Logo, a atitude do pai, recebendo-o amoravelmente em seus braços, foi um ato de justiça expresso através da sua misericórdia. Se o pai deixasse de agir precisamente como agiu, não seria justo, porque seria cruel. Sendo, pois, misericordioso, foi também justo. Se, de outra sorte, impedisse de qualquer forma que o filho pródigo sofresse o efeito natural de seus pecados, não seria misericordioso, porque seria injusto. O objeto da justiça é a misericórdia. O objeto da misericórdia é a justiça. Eis uma grande verdade, por mais paradoxal que à primeira vista pareça. A justiça de Deus tem por fim regenerar o pecador, e de fato regenera-o. A lei imutável da causalidade, fazendo fatalmente recair as consequências do mal sobre quem o pratica, acaba incompatibilizando o culpado com a culpa. O pecador convencer-se-á, após amargas experiências, de que toda dor que o fere e acerbamente o punge, já no físico, já no moral, é fruto de seus atos, é efeito de causas por ele mesmo criadas. Daí o horror que o pecado virá causar-lhe inevitavelmente. Imaginemos agora se Deus houvesse organizado suas leis de modo que somente a misericórdia se exercesse. Qual seria o resultado? O pecado perpetuar-se-ia, e com isso o homem jamais se elevaria acima dos vícios e das paixões, tornando-se o eterno escravo destas. Jamais poderia ascender na senda do progresso, permanecendo cristalizado na animalidade, que é a vida das sensações. Se tal for o destino reservado por Deus ao homem, não seria isso a implícita negação de sua misericórdia? Que benefício poderá haver em evitar a dor, privando ao mesmo tempo o homem da conquista do seu maior bem, a liberdade, o triunfo do espírito sobre a matéria? Que benefício recebem dos pais esses filhos aos quais tudo foi permitido na época perigosa do desabrochar das paixões? Os pais que assim procedem contribuem para a ruína dos filhos, ao passo que muito bem lhes poderiam ter feito se a misericórdia aliassem à justiça. Deus é Pai, disse Jesus, o Filho dileto, mas é Pai cujo caráter é perfeito. Ele quer o bem dos seus filhos e sabe querê-lo inteligentemente. Por isso é justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. Sua justiça não compromete sua misericórdia e sua misericórdia não compromete sua justiça.
Então, na parábola do filho pródigo, o filho quer sair de casa, né? E com isso ele sai fazer as experiências dele. Mas no decorrer do tempo ele viu as consequências e voltou, se arrependeu, né? E voltou para casa pedindo ajuda ao pai, né? Então assim deu e foi bem recebido, né? Então Deus também nos dá a vida, dá condições de vida, de experiências. Podemos mudar nosso rumo, mas as escolhas inconscientes têm o seu resultado negativo para que possamos perceber e entender o que é o bem e o que é o mal, o que nos ajuda no nosso progresso ou não. Deus é justo e misericordioso. Muito obrigado, boa noite, que tenhamos uma boa semana e estejamos em paz. Oremos por todos os países pela paz. Obrigada.